Vim falar sobre a segunda parte dos especiais de Euphoria, que se passa entre a primeira e a segunda temporada da série. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a primeira parte do especial e tem um vídeo também falando da série Euphoria. Vou deixar um link aqui na descrição para esses dois vídeos. E agora vamos falar sobre esse segundo episódio do especial, focado na Jules. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Como eu já tinha dito no outro vídeo, o primeiro episódio focado na Rue serviu pra gente entender um pouco do que se passa na cabeça dela, né, no inconsciente dela. Então toda a conversa que a Rue teve com Ali organizou as ideias que a própria Rue não estava conseguindo fazer sozinha. Aquele foi um episódio inteiro de conversa, como se a Rue estivesse numa terapia, e agora nesse episódio com a Jules a gente teve mais ou menos a mesma estrutura, com a diferença que agora a Jules está literalmente fazendo terapia. Eu disse no outro vídeo que eu tive um pouco de dificuldade pra gostar daquele episódio com a Rue, né, porque ele tinha poucos quadros, tinha muito diálogo e às vezes ficava um pouco maçante. Diferente agora desse episódio com a Jules, que eu, assim, amei. Ele também foi inteiro quase que um monólogo da Jules, mas tiveram algumas inserções de flashbacks ou pensamentos da Jules que fizeram ele ficar um pouquinho mais dinâmico. Esse episódio se passa depois dos acontecimentos da primeira temporada, né, depois da Jules ter fugido, e a gente descobre no final do episódio que é exatamente o mesmo dia dos acontecimentos do episódio da Rue. Mas eu já chego nessa parte e vamos entender primeiro o que aconteceu com a Jules depois dela ter fugido até esse dia da terapia. Ao contrário do que eu achava, né, que a Jules continuou fugindo, ela realmente ficou um tempo fora, mas depois foi encontrada pelo pai dela e agora começou a fazer terapia, e essa é a primeira sessão dela. Inclusive a terapeuta é um rosto familiar pra quem assistia a série Looking, também da HBO. A atriz fazia a personagem Doris, que era assim uma das melhores da série. Inclusive eu tô planejando fazer alguns vídeos de filmes e séries um pouco mais antigos ou que já tenham encerrado, então quem quiser que eu fale de Looking, coloca aí nos comentários. E antes da terapia, até do episódio começar de fato, a gente vê através dos olhos da Jules vários flashes, né, vários acontecimentos da primeira temporada da série. E essas imagens da primeira temporada de Euphoria vão passando enquanto toca a música Liability da Lorde, com uma letra que tem tudo a ver com a evolução do relacionamento da Rue e da Jules. A música fala sobre responsabilidade e como aquilo se torna um fardo. E a gente entende isso na visão da Jules durante o episódio. Então a gente entra nessa sala onde tá acontecendo a sessão de terapia e num primeiro momento a gente entende que a Jules tá tentando fugir dessas questões que aprofundam muito no emocional. Então a forma que a Jules encontra pra escapar é falando de uma camada mais visível, né? Falando da sua aparência. Como a gente sabe, a Jules é uma mulher trans e ela fala na terapia que ela tá pensando em parar de tomar os hormônios. E aqui a Jules começa a fazer uma autoanálise muito interessante. Eu até me perguntei se não era uma reflexão da própria atriz. O episódio foi escrito pelo Sam Levinson, né, que é o showrunner da série, e também pela Hunter Schafer, que faz a Jules. E isso acabou trazendo muita verdade para o que a Jules, né, para que uma mulher trans fala numa sessão de terapia. Pelo fato da Jules querer parar de tomar hormônio, a terapeuta até pergunta se ela quer destransicionar, e a Jules fala que o fato dela tomar hormônio é para chegar numa imagem feminina baseada no que os homens desejam. Toda a construção da beleza e do que a Jules é por fora é para tentar agradar outras pessoas e não ela própria. Não acho que a Jules queira deixar de ser mulher, muito pelo contrário, acho que ela ainda se identifica como mulher, mas como a própria Jules falou, ela estava sempre rodeada por pessoas que julgavam ela pela aparência, tanto com homens que ela se relacionava, como com mulheres que julgam umas às outras baseada numa aparência que elas consideram aceitável. Mas quando ela começou a se envolver com a Rue foi a primeira pessoa que enxergou ela de verdade, que viu o interior da Jules. Até então a gente só tinha tido na série o ponto de vista da Rue com relação às outras personagens, né? E agora a gente conseguiu entrar de fato na cabeça da Jules. E nesse ponto a gente começa a entender melhor o sentimento que a Jules nutre pela Rue. Ficou claro que a Jules tinha o mesmo desejo, né? Ela falou que em vários momentos ela tinha vontade de beijar a Rue, mas ela não tinha a mesma determinação. E isso estava ligado também a toda a responsabilidade que a Jules começou a sentir com relação a Rue. Isso porque ela percebeu que a sobriedade da Rue, né, o fato dela não estar voltando a se viciar, era justamente por causa dela. Então um simples não que a Jules falasse poderia desencadear uma recaída. E a gente começa a entender como o comportamento da Jules com relação a Rue tá ligado à relação da Jules com a mãe dela. Tanto a Rue quanto a Amy, a mãe da Jules, eram viciadas e também as únicas pessoas que enxergavam a Jules como ela realmente era. Ao mesmo tempo, a Rue e a Amy também não enxergavam como os próprios vícios afetavam as outras pessoas. A gente tem um flashback
onde a mãe da Jules aparece de surpresa, né, pra pedir desculpa pra ela. Mas a Jules nega, né, fala aquele problemático não. E o pai dela tenta conversar, né, tenta convencer a Jules a dar uma chance pra ouvir a mãe dela. E quando a Jules finalmente resolve ouvir, ela já fugiu, né, já caiu de novo no vício. A gente tem até um flashback no dia da festa fantasia, né, quando o pai da Jules recebe a ligação falando que a mãe dela tá internada. Isso serviu até como complemento pro episódio do Halloween, quando a Jules começa a dar uma surtada. Porque naquela ocasião a gente entendia como sendo pelos relacionamentos problemáticos com homens que ela tava tendo e pelo Nate ter chantageado ela pra fazer um falso testemunho. Mas agora com essa informação da mãe, a gente vê mais esse elemento. Então fica claro que a Jules sente culpa pelo que aconteceu com a mãe dela e isso reverbera na culpa que ela sente pela Rue. E esse medo que a Jules tem da relação dela com a Rue fica muito claro naquele sonho que ela diz ter tido. É muito interessante esse sonho, né, que é o momento onde a Jules e a Rue estão morando juntas em Nova York e é uma continuação direta de um sonho que a Rue também teve lá no episódio 1. No primeiro episódio elas estão felizes, né, morando juntas, a Jules realizando o sonho dela e depois que a Jules sai, a Rue começa a usar drogas e agora a gente tem a consequência disso. A Jules chega em casa e encontra a Rue em outra overdose. E é interessante ver esse sonho recorrente das duas, né, que expressa tanto como a Rue é uma pessoa vulnerável, quanto o pânico internalizado da Jules. Então a gente cai nesse mundo da fantasia, né, da utopia que cada uma busca. E se lá no primeiro episódio a gente vê que a Rue buscava isso através das drogas, nesse episódio a gente vê que a Jules busca isso na internet. A gente vê tudo que a mente da Jules criava enquanto ela estava conversando com o Shy Guy. Isso antes da Jules descobrir que era o Nate, né, quando ele dizia se chamar Tyler. Então todas as cenas da Jules com o Tyler, né, com o Shy Guy, eram com aquele outro ator por uma fantasia criada pela cabeça dela. E ela até fala, né, que mesmo agora, sabendo que aquela pessoa não é real, uma parte dela ainda se sente apaixonada por ela. Ela diz que o melhor sexo da vida dela, né, foi com esse Shy Guy, mesmo ela nunca tendo estado com ele, e que a profundidade das conversas que eles tiveram, né, o tanto que um conhece o outro, talvez seja até mais profundo do que ela com a Rue. E em mais uma cena de flashback, né, a gente entende como isso afeta a Rue também. E é nesse misto de fantasia e realidade que a gente entende a dificuldade que a Jules tem em administrar o sentimento que ela tem pela Rue e pelo Shy Guy, pelo Tyler. Então, como toda terapia, né, a sessão se encerra no momento que a gente ainda tem muita coisa pra falar. Então, no momento pós-terapia e pós-encontro da Rue com o Ali na lanchonete, a gente finalmente tem um encontro das duas na última cena do episódio. Como o episódio da Rue terminou com aquele início de chuva e agora nessa cena das duas já está chovendo e a Rue está com as mesmas roupas, a gente entende que é um momento logo após a Rue ter saído da lanchonete. Então, cronologicamente, nessa véspera de Natal, temos a Jules indo à terapia durante o dia, depois à noite a Rue indo com o Ali pra lanchonete após terem saído da reunião de narcóticos anônimos. É o momento onde a Jules manda mensagem pra Rue dizendo que tá com saudades. Então começa a chover, a Rue vai embora com o Ali e decide ir falar com a Jules. Então a gente tem aquele momento agoniante, né, que seria um pedido de desculpas tanto da Rue pra Jules quanto da Jules pra Rue, e elas não conseguem se abraçar, né, não conseguem de fato finalizar esse pedido de desculpas, e imagino que não aconteceria mesmo nesse episódio, né, porque ainda estamos no momento de transição da primeira para a segunda temporada. Então esse episódio só abre possibilidades para o que está por vir na segunda temporada. A gente entende que as duas se gostam, que o sentimento é mútuo e é real de ambas as partes, mas as duas precisam evoluir antes de embarcar nessa relação. Eu amei como essa segunda parte do especial enriqueceu a perspectiva que a gente tinha da Jules e ainda serviu para preencher várias lacunas para quando a segunda temporada chegar. Esses dois episódios foram super importantes pra gente entender tudo que une a Rue e a Jules e também tudo que separa as duas. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!